Não, nós nunca pedimos tarifa ao Brasil. Em todos os momentos, nosso foco eram nas sanções, sempre foram nas sanções individuais. A ajuda que os americanos deram para a gente até agora. Nós vamos falar daqui para frente, o Cláudio vai lhe perguntar algo, mas já que você tocou nesse assunto, só para deixar claro para esta audiência que talvez não tenha lhe ouvido. Você recebeu tudo que você pediu. Nós sabemos o seu trabalho hercúleo para sancionar autoridades desumanitárias, aniquiladoras dos direitos humanos. Isso é uma coisa. Quanto às sanções tributárias, isso tem a ver com o trabalho de vocês, seu e do deputado Eduardo Bolsonaro, ou isso tem a ver com os parceiros geopolíticos ou de política sem gel, no caso brasileiro, que o nosso país vem acumulando desde a posse do Lula? Tudo que eu pedi está a sanção de autoridades violadoras dos direitos humanos e também está a sanção tributária, ou a sanção tributária não está nesse pacote de tudo que você pediu? Só para deixar claro para essa audiência. Não, nós nunca pedimos tarifa ao Brasil. Em todos os momentos, nosso foco eram nas sanções, sempre foram nas sanções individuais. O que acontece? Quando todo o assunto, para você chegar a esse nível de sanção, você tem que passar por muitos escalões, você tem que ter o convencimento político de diversos órgãos. A gente passou por 7, 8 órgãos da administração americana, que vão desde o National Security Council até o Domestic Policy Council. Você tem, obviamente, o Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro, o Departamento do Comércio, você tem o próprio gabinete do presidente dentro da Casa Branca, a parte de chefia de gabinete de política do presidente. Assim, uma quantidade de órgãos inimagináveis que a gente teve que passar. E os assuntos vão sendo construídos e chegam ao presidente. Só chegam ao presidente quando o assunto está mais ou menos pronto para se tornar política pública. Quando chegou ao Trump, o Trump decidiu, por uma preferência pessoal dele, de que as tarifas eram o melhor instrumento para a pressão política sobre o Brasil para a restituição das liberdades no país. A decisão foi única e exclusivamente do presidente Trump. Quando essa decisão saiu, num primeiro momento, Eduardo Bolsonaro e eu ficamos contrariados. Falamos, olha, a gente não entende que esse seja o caminho. No entanto, seria absolutamente estúpido da nossa parte e ingrato se nós manifestássemos qualquer descontentamento. Nós temos que ser gratos àqueles que estão tentando nos ajudar. E também não seria absolutamente efetivo. Então, o que nós buscamos, e por isso que aconteceu dessa forma, foi reorientar a ação do presidente para que depois fossem aplicadas as sanções Magnitsky. Por isso que nós tivemos tarifa, passa aí um intervalo de quase um mês, e nós tivemos a aplicação da sanção Magnitsky. No mesmo dia em que é aplicada a sanção Magnitsky, nós, de novo, graças à atuação do deputado Eduardo Bolsonaro e eu, nós tivemos a capacidade de tirar quase 50% dos produtos brasileiros da lista de produtos tarifados. Então foi muito mais uma articulação política para retirar a tarifa sobre os produtos brasileiros do que qualquer outra coisa. Agora, a decisão é sempre do presidente Trump. Assim como a decisão de possivelmente retirar as sanções, em última instância, seria do próprio presidente Trump. E uma vez que o presidente toma a sua decisão, e essa é uma característica do próprio Trump, é muito difícil demovê-lo dessa decisão. O Trump tem uma estrutura de governo realmente com uma hierarquia muito vertical. Ele manda e quem está embaixo obedece, às vezes até nem com o grau de questionamento necessário. Então é uma das coisas que a gente vai aprendendo a navegar aqui dentro da administração americana, mas a resposta você é, não, Eduardo Bolsonaro e eu nunca trabalhamos por tarifas. Dito isso, apesar de não termos concordado com o caminho adotado pelo presidente Trump no início, ao longo do processo nós percebemos que as tarifas foram, sim, um instrumento muito efetivo. Tanto que foram as tarifas que chamaram o Lula para a mesa de negociação, e não as sanções contra as autoridades brasileiras. Então o presidente Trump, e aí por isso que ele é presidente dos Estados Unidos, eu sou só jornalista,
estava correto do ponto de vista negocial em aplicar as tarifas ao Brasil, porque as tarifas foram o que levaram o Brasil a ir de pires na mão, implorando por uma negociação com os Estados Unidos, que é o estado no qual nós nos encontramos hoje, e não as sanções. E as tarifas também tiveram um papel importante na aprovação do regime de urgência da anistia no Congresso. Então, no final das contas, o presidente Trump tinha mais razão do que a gente imaginava. E por falar em anistia, eu vou passar aqui ao Cláudio Caivano, que é alguém que dedicou, né, a sua vida desde o dia 8 de janeiro de 2023 a defender aqueles que não poderiam arcar com defesas, que foram presos e nem sabiam que estavam presos em flagrante do 8 de janeiro. E antes da gente passar para a questão da sucessão, Cláudio Caivano. Paulo, boa noite outra vez, uma satisfação enorme te reencontrar. Eu que te conheço pessoalmente, tô à frente do Pavinato, que não te conhece pessoalmente ainda, nos conhecemos em Boston, né? Grande Boston. Eu sabia. Grande Boston. Foi só a escada. Também foi um movimento de direita, e para aproveitar esse gancho, eu tenho algumas perguntas, mas vou começar pelo final, para aproveitar esse gancho das manifestações. Então, por vezes, existe algum movimento isolado, né, de pessoas, de empresários, mas o fazem em paredes fechadas, parece até com grande receio, como você usou o termo. Recentemente, em 7 de dezembro, eu fiz uma manifestação, né, tentei protagonizar uma manifestação, e não consegui apoio de nenhum político em Brasília, de nenhum político aqui no meu estado, em São Paulo, e eu os procurei, e aí consegui a ajuda do Padre Kelmon, que pelo menos tem uma expressão nacional, e a gente conseguiu algum tipo de apoio financeiro. Ele, na verdade, conseguiu, e eu consegui apoio financeiro da minha audiência no meu canal, para a gente pagar ambulância, água, gradil, voluntários, etc. Não teve dinheiro do agro, não teve dinheiro de outros empresários, então me parece sim que há um esvaziamento, e ainda as pessoas que a gente encontra nas ruas, apesar de tudo isso, colocamos 2.000 pessoas nas ruas naquele domingo. Mas apesar disso, a resposta continua sendo sempre a mesma. Ainda temos medo, ainda temos medo. Você, claro que você está de fora, a gente está aqui no Brasil, percebe até um arrefecimento em virtude da Magnitsky, que vai ser uma segunda pergunta, mas como é que você enxerga daí? Você já disse, essa falta de engajamento é perceptível. Agora, o medo já não deveria ter passado, e a gente não deveria estar se encaminhando já para o último ano de governo, desse desgoverno aqui, já com uma perspectiva mais positiva em virtude dessa ajuda do governo dos Estados Unidos, Paulo? Eu acho que nós deveríamos ter feito a lição de casa nesses meses que nós tivemos de apoio irrestrito dos Estados Unidos. Nós deveríamos ter feito por onde e não fizemos por onde. E eu sou cobrado a respeito disso. Eu sou cobrado pelo fato de que nossa população não fez por onde. Você imagina se os ucranianos tivessem recebido a ajuda dos Estados Unidos que receberam, né, e foi uma ajuda multibilionária, e os ucranianos simplesmente estivessem em casa e não estivessem lutando contra os russos. Imagina o quanto de apoio europeu ou americano os ucranianos continuariam recebendo. Nenhum. Se a nossa própria população desistiu de lutar pelo país, ora, por que os Estados Unidos continuariam lutando pelo nosso país? A despeito dos interesses dos Estados Unidos? Essa é uma ótima pergunta para se fazer, Dr. Caivano. Então, por que nós não aprovamos a anistia esse ano? Deixa eu já aproveitar. Por que nós não aprovamos a anistia esse ano? Por que só agora Flávio Bolsonaro é candidato? Onde está, e eu sei que a gente vai entrar no assunto de sucessão, mas está faltando gente ainda declarar o apoio dela a Flávio Bolsonaro, ou é impressão minha? Está faltando algumas pessoas não declararam até agora. Ora, se não há sequer união em torno do nome de sucessão, não há perspectiva de poder. Se não há perspectiva de poder, não há perspectiva de solução para o país. Se não há perspectiva de solução para o país, para que a gente vai continuar recebendo apoio? É por isso que eu pergunto. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade?
para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.